Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com você sobre precificação. Provavelmente você já tem uma mentalidade empreendedora, você já sabe o problema que você vai resolver, já sabe a solução que você criou para esse problema e já validou ela, e agora você tem que colocar um preço nessa solução. Então hoje eu vou te mostrar como que você faz isso na prática e direto ao ponto. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre alguns conceitos da precificação. Então é legal que você coloque esses conceitos no caderno, numa folha, para que você nunca esqueça, tá? Porque você vai sempre utilizar isso aqui. O primeiro conceito que eu quero trazer nessa aula é o conceito de custo. O conceito de custo, ele é o investimento que você faz ao dinheiro que sai da sua conta para você poder oferecer essa solução. Dependendo da solução que você for oferecer, pode ser que esse custo seja zero, ou então pode ser que você tenha um custo para fazer isso. E o custo é simplesmente isso. Qual que é o custo que eu tenho para fazer esse mouse aqui? Eu tenho o custo do plástico, tenho o custo de todo o material aqui, de não sei quais são esses materiais aqui. Qual que é o custo que eu tenho para fazer esse telefone aqui? É mais ou menos isso que você tem que saber. Então, o custo desse telefone é US$ 500. Então, para eu fazer esse telefone, eu preciso de US$ 500. Agora, qual que vai ser o preço? Como que eu vou precificar isso? Então, primeira coisa, você tem que entender o que que é o custo, que é o que você vai investir para estar oferecendo essa solução. Depois, a gente vem para o conceito de receita e lucro. O conceito de receita é quanto você faturou. Ou seja, digamos que esse celular aqui seja US$ 500 de custo, e você está vendendo esse telefone, você está vendendo por US$ 1.500. US$ 1.500 é a sua receita, é o seu faturamento, o total que você recebeu. O lucro é o faturamento menos o custo que você teve. Então o lucro ele acaba se tornando o faturamento menos esse custo, que vai ser US$ 1.000. Depois a gente vai ter a parte da margem de lucro. A partir do momento que você entende o que é receita e lucro, você começa a entender a margem de lucro, que é o quê? É o seu lucro dividido pela sua receita. Então vamos utilizar o exemplo anterior. O meu telefone ele tem um custo de US$ 500. Eu estou vendendo ele a R$ 1.500. A partir do momento que eu vendi ele, a minha receita foi R$ 1.500 e o meu lucro foi R$ 1.000. Beleza? Para calcular a margem de lucro, ou seja, em porcentagem quanto que eu ganho de lucro, você faz lucro dividido por receita. E que fazendo um cálculo básico aqui, que eu posso até te mostrar na calculadora, a gente pega o lucro, então o meu lucro foi de R$ 1.000, e a gente divide por R$ 1.500. Ou seja, eu tive uma margem de lucro de 66%. A gente faz isso vezes 100, 66%. E é assim que se calcula a margem de lucro, para você saber em porcentagem quanto de lucro você está ganhando em cima do seu produto. E agora a gente vai utilizar um conceito muito importante, que é o conceito do CAC, que é o custo que cada cliente tem para o seu negócio. Ou seja, isso é mais voltado para marketing. Então, eu tenho que gastar um determinado valor, talvez para uma campanha de marketing, ou para ir para um determinado lugar, prospectar um cliente ou fazer uma reunião com um cliente. Eu tenho esse custo para adquirir esse cliente e você tem o total de novos clientes. Então, digamos, vamos utilizar um exemplo bem didático aqui. Digamos que você vende bombom, tá? Digamos que você vende bombom a R$ 1 e o seu custo por bombom é 50 centavos. Ou seja, você tem um lucro de 50 centavos, um custo de 50 centavos e você vende a R$ 1. Digamos que você vai lá na rua, você sai na rua, sai da sua casa e vai pra rua, e você pega 5 bombons.
pega 5 bombons. 5 bombons a gente consegue saber que é 0,5 vezes 5, você vai ter um custo de 2,50, certo? Digamos que você pega esses 5 bombons e você distribui para 5 pessoas, beleza? Digamos que você distribui para 5 pessoas. A fim dessas pessoas, digamos que você distribui de graça, tá? De graça para essas 5 pessoas. Digamos que você tem um bombom ali muito diferente e que você tá fazendo isso para que essa pessoa ela pegue o seu contato e volte a comprar esses bombons com você. Você teve um custo de 2,50 para todas essas pessoas, então o seu custo total para aquisição de clientes foi 2,50 e você teve um total de novos clientes, digamos que você tenha tido 3 clientes. Então, 2 clientes comeram o bombom, não quiseram pegar seu contato, enfim, talvez você colocou um cartãozinho com seu contato para essa pessoa, colocou num papelzinho, essa pessoa não virou seu cliente, não comprou outra vez com você, e somente 3 pessoas voltaram a comprar com você. Então, o seu total de novos clientes foi 3. Então, você faz dividido por 3. O seu custo total para aquisição de clientes foi 83 centavos. O seu CAC foi 83 centavos nesse caso. Se você tivesse pego 2,50 dividido por 5, você teria um CAC de 50 centavos. Porque o seu custo por bombom é 50 centavos. Todo mundo que você distribuiu virou seu cliente. E essas pessoas que viraram o seu cliente, elas voltaram a comprar com você. Então, digamos que foram 5 pessoas, você teve um CAC de 50 centavos. Digamos que cada pessoa comprou um bombom com você. Cada uma comprou um bombom com você. Então, você vai fazer o cálculo de R$ 5, porque o seu bombom é R$ 1, menos 2,50, que foi o custo total, e você teve um retorno total de 2,50. E dividido por 5, que foi o número de novos clientes, você teve um retorno de 50 centavos por cada cliente. Ou seja, você ficou, digamos que, no 0 a 0. Você gastou 2,50 e retornou para você 2,50. Então, o CAC é mais ou menos isso. Você pode utilizar esse exemplo para várias outras coisas, para a campanha de marketing. Então, eu gastei R$ 100 em uma campanha de marketing e me voltaram 10 novos clientes. Então, custo total para aquisição de clientes foi R$ 100, dividido por 10, eu tive um custo de R$ 10 por cliente. E qual que é o meu objetivo? É eu vender mais do que R$ 10 para esses clientes para eles me darem retorno. Então, digamos que para cada cliente eu vendi R$ 15. Se para cada cliente eu vendi R$ 15, eu vou ter R$ 5 de retorno para cada um. Então, a gente dá a sequência aqui no exemplo de que exatamente esse exemplo que eu acabei de dar. Digamos que eu gastei R$ 100 para ter 10 clientes. O meu custo por cada cliente foi de R$ 10. Então, a conclusão: se sua receita por cliente foi R$ 50, logo a diferença entre a receita e o CAC foi de R$ 40. Você conseguiu entender esse conceito? Então, se a sua receita, o total que você ganhou por cliente foi de R$ 50, então cada cliente desses 10 clientes gastaram R$ 50 com você. Ou seja, para cada cliente desse comprou alguma coisa com você por R$ 50. Logo, a diferença entre a receita, ou seja, a receita, e o CAC, a diferença entre a receita e o CAC, que o CAC a gente viu que é 10, foi de R$ 40. Então foi esse o retorno que você teve por cada cliente. E aqui a gente coloca uma situação real de precificação. Então, digamos que aqui a gente tem um produto que seja um prato de estrogonofe. O preço de venda desse prato de estrogonofe a gente colocou aqui R$ 50. Os custos do prato foi de R$ 10, ou seja, o custo total de todos os ingredientes que a gente teve foi de R$ 10. E o CAC, ou seja, o custo de aquisição de cliente, foi R$ 10. O total de custo, então custo do prato e custo de aquisição de cliente foi R$ 20. Então o lucro a gente faz o preço de venda, que o preço de venda é o faturamento, a gente diminui dos custos e a gente tem um lucro
de R$ 30. Então, continuando, como que você vai fazer a precificação na prática? Primeira coisa, você tem que saber quanto que é o custo do produto ou serviço. Como assim do produto ou serviço? Se você vai fazer um bolo, tem um preço. Se você vai prestar um serviço para uma pessoa, tem o preço da sua hora. Então você tem que determinar o preço da sua hora. 2. Se você tem custo para adquirir clientes e quanto que é, então o CAC, que nem foi o cálculo que a gente já viu nessa aula, você vai determinar uma margem de lucro. Você vai determinar uma margem de lucro, eu vou falar como que você faz isso agora, e você vai precificar o seu produto conforme essa margem. Então, digamos que você tenha um custo do seu produto de, vamos colocar R$ 10, de R$ 10, certo? O custo do seu produto é de R$ 10. Então, saiba o custo do produto, a gente já sabe, R$ 10. O custo de aquisição de clientes é R$ 10. Opa, mais R$ 10. É R$ 20, então, o meu custo total. Eu vou determinar uma margem de lucro de 50%. Ou seja, eu quero ganhar 50% de lucro em cima de cada venda. E agora a gente vai precificar conforme essa margem. Então, como que faz para determinar uma margem de lucro? Você vai pegar o seu custo e você vai simplesmente chutar um valor do preço que você pode vender e você vai ir fazendo esse cálculo que eu vou mostrar para vocês. O cálculo da margem, ele é receita menos custo dividido pela receita. Então, vamos colocar uma receita aí de R$ 50. Ó, receita. Digamos que eu acho que o valor ideal é R$ 50 para comprar, que a pessoa possa comprar esse produto. R$ 50. Agora eu vou diminuir do meu custo, R$ 20. Deu 30. E agora eu vou simplesmente dividir pela receita, R$ 50. Eu tenho 60% de lucro se eu vender esse produto a R$ 60. Fazendo vezes 100, a gente tem 60%. E, inclusive, se a gente colocar 0,6 e colocar em porcentagem... Opa, não foi. Na calculadora do iOS tem como. Essa aqui não teve como. Porque daí ele fica em porcentagem, né? Então é muito simples. A gente chegou a 60%. Eu quero 50%. Então vamos fazer de novo. 20 de custo. Ó, a minha receita... 50 já não dá. Então a gente vai ter que diminuir. 45. Aí a gente diminui daqui, ó. 45 menos 20 vai dar 25. Dividido por 45, 55%. Eu vou ter 55% de lucro. Vamos tentar 40. 40 menos 20, 20. Ou seja, receita menos custo é isso, é R$ 20. Essa é a diferença da receita menos o custo. Dividido pela receita, 50% de margem. Então, um produto que eu tenho R$ 20 de custo, se eu vender ele a R$ 40, eu vou ter uma margem de lucro de 50%. E aí a gente chegou na precificação. Ah, eu quero 30%. Você pode fazer uma simples regra de 3. Se R$ 40 é 50% de lucro, quanto que é, no caso, o X, é 30% de lucro. Aí você faz esse cálculo básico e você vai ter aí o seu cálculo da margem, beleza? Mas você vai simplesmente colocar a receita menos o seu custo dividido pela receita e você já vai ter a sua margem calculada. Beleza, galera? Então, trazendo aqui um método para você, a gente terminou agora como que você precifica o seu produto, beleza? Esse aqui é o método PAMA, tá? Que é um plus que eu quis trazer aqui nessa aula para você melhorar nas suas técnicas, nas suas habilidades de empreendedorismo. Que o método PAMA ele é simplesmente você planejar. Então você tem que planejar o seu negócio, você tem que planejar a sua precificação, você tem que planejar as suas metas. Planejar é o primeiro passo. Depois que você planeja, você age. Você é empreendedor, depois que você planeja, você tem que agir. E logo depois você começa a medir os seus resultados conforme as ações que você teve. Caramba, eu estou tendo um bom lucro?
Pô, eu tô tendo um bom resultado, eu tô tendo bons clientes, eu tô tendo um bom CAC. Você tem que medir isso matematicamente. E depois que você medir, você vai analisar. E assim você repete esse ciclo. Você planeja, você age conforme o planejamento, você mede conforme a ação e você analisa conforme a medição. Depois dessa análise, você planeja de novo, age, mede e analisa. Eu vou ficando por aqui nessa aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como precificar o seu produto de uma forma bem simples para você já começar com tudo no seu MVP. Tamo junto e até o próximo vídeo.